Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Eu espero que tudo esteja bem com vocês. Mais um domingo, mais uma vez que nós estamos juntos e estamos aqui juntos para estudarmos, para meditarmos na palavra de Deus. Eu sempre gosto de pensar que eu creio que Deus se agrada quando nós tiramos um tempinho para lermos a sua palavra, para meditarmos, para orarmos. Essas coisas alegram o coração de Deus. Eu creio que Deus está muito feliz, está muito contente com vocês, comigo, com todos nós que estamos aqui, que paramos esse tempinho para buscarmos a palavra dele, para aprendermos da palavra dele. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por mais esse dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos, de todos estes ouvintes, que estamos agora juntos para estudarmos a Tua Santa Palavra. Que o Senhor nos dê porção dobrada do Teu Santo Espírito para nos instruir, para nos ensinar naquilo que nós vamos estudar. Que o Senhor esteja com a vida de cada um dos meus irmãos, com seus familiares. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, Deus, mas para o Senhor tudo é possível. Para o Senhor não existe dificuldades, Pai. Então, que as dificuldades que os meus irmãos estão passando, eles possam colocar diante do trono da Tua graça, pois de Ti vem o livramento, vem o socorro. Não sei quais os problemas, Pai, talvez problemas financeiros, problemas de saúde, de relacionamento no lar, seja qual for, que o Senhor possa tomar nos Teus braços a vida de cada ouvinte e os problemas que eles tiverem, e assim conforme a Tua boa e perfeita vontade, Tu possas estar resolvendo, Pai. Fica conosco também no estudo da Tua Santa Palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Vocês já me conhecem, eu sou a Tereza Braz, eu sou membro da Igreja Batista em Braz Cubas. Nós estamos estudando os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Estamos estudando assim mais ou menos juntos, Mateus, Marcos e Lucas. João nós estudaremos mais para frente. E nós vimos no domingo passado, no capítulo 18, sobre o tropeço das palavras, né? Que os escândalos, o mau testemunho já naquela época existia e hoje ainda continua existindo. Mas a vontade de Deus, se vocês perceberem no versículo 14, que foi o último que nós... Então, o primeiro estágio, ele deveria ser tratado, Jesus orienta que ele deveria ser tratado em particular, entre duas pessoas ou duas partes, o ofendido e o ofensor, ou entre aquele que causou o escândalo e aquele que foi machucado pelo escândalo causado. Mas sabemos que nem sempre era assim e hoje também não ocorre assim. Quando nós sabemos que o irmão pecou, que ele está em falha, ao invés de nós irmos entre nós e ele, muitas vezes nós espalhamos aquele problema para depois chegar e conversar com o irmão. Então o assunto se espalha como fogo, então fica difícil a solução. Mas poderia haver conciliação neste primeiro estágio entre as duas pessoas. O segundo estágio, ele leva uma ou duas pessoas, ou mais pessoas, até 3 testemunhas. E Jesus, então, quando ele fala isso, ele recorre à lei de Moisés. Os fariseus, os escribas que estavam sempre a apanhar Jesus em alguma falha, eles conheciam a lei de Moisés. Então, lá em Deuteronômio 19, 15 a 19, era onde estava estabelecida a lei, que foi estabelecida quando da divisão da herança dos filhos de Israel. Jesus sabia que o homem, ele permaneceria em sua rebeldia, por isso ele orienta os discípulos para agirem assim. Nesse assunto, Jesus quer que seja resolvido dentro da comunidade. Eu falei ali das heranças dos filhos de Israel, que precisava de testemunha para que os filhos de Israel não criassem problemas no futuro com a herança que cada um deles ficaria. O terceiro estágio
Se aquele que deu mau testemunho ou que causou o escândalo, se ele não te ouvir, aí então você leva o caso perante a igreja. Se ele também recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentio ou publicano, pois ele está causando tropeço, causando mau testemunho dentro da comunidade. Depois nós vemos que Paulo também, lá em 1 Coríntios 6, de 1 a 8, ele instrui a igreja local ali de Corinto como os cristãos deveriam proceder. Depois, nos versos de 18 a 20, quando esses versos eles estão assim praticamente ligados com os versos anteriores, como nós já lemos, e eles tratam desse sistema de disciplina da igreja, como nós estamos falando. Mas a igreja, em obediência à palavra de Deus, em oração, quando ela disciplina um membro nos moldes estabelecidos aqui por Jesus, e essa pessoa é restaurada à comunhão com a membresia da igreja, Deus ele ratifica aquilo que a igreja aqui na terra faz. João 20, 23, nós podemos ver isso. Se nós perdoarmos aqui, houve união aqui na terra, imediatamente ele está ligado no céu. É isso que a Bíblia nos ensina. A comunhão no reino começa aqui e no coração. Já vimos várias vezes que é no interior do homem que começa então um novo relacionamento com Deus, a mudança de fato. Ela reflete do interior para o exterior. Veja que na sequência Jesus ele fala também que 2 ou 3, para lembrar então esse número de testemunha, ele concorda, se eles concordarem na terra e estiverem então reunidos, ou seja, unidos em comunhão para a solução do problema, Jesus estará no meio deles, Jesus estará presente ali. Isso indica que os 2 cristãos, ou talvez mais 2 ou 3 cristãos, podem levar o problema e tratar o assunto em oração e serem ouvidos e terem a resposta. Essa reunião é uma reunião diferente das demais, pois ela se trata de uma reunião para sarar, para tratar os relacionamentos quebrados dentro da comunidade e resolver problemas de mau testemunho, problemas de escândalos. Normalmente, esses versículos, eles são utilizados assim em momentos de oração, né? Quando as pessoas se reúnem para orar, então elas usam esse versículo: se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Tudo bem, isso também é verdade. Mas o fato aqui, o foco é a comunhão no reino. Ainda no verso 20, Jesus diz: onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome. Isso quer nos ensinar que a reunião deve ser sobre a autoridade de Jesus. Jesus, para ilustrar, para melhorar a explicação que ele deu ali para Pedro, para os apóstolos, ele contou uma parábola, está narrada nos versículos de 23 a 34. Nós não vamos ler agora, mas eu sugiro que depois vocês possam ler em Mateus 18, de 23 a 34, que está narrada esta parábola. E também ali nós vamos ver as explicações desta palavra, né? Vocês sabem que a igreja não é formada por pessoas perfeitas, que nunca pecam, que nunca erram. A igreja é formada por pecadores, que são salvos, que foram remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, salvos pela graça de Deus. Pecadores que podem ferir e serem feridos, dar escândalos e serem escandalizados, dar mau testemunho e também dar bom testemunho. Infelizmente, o que Jesus ensinou há mais de 2000 anos atrás, isso ainda acontece na igreja de Jesus Cristo, a igreja visível, vamos assim dizer, né? E então, o que Jesus ele queria ensinar aos apóstolos, essa situação do perdão, do amor,
da liberação do perdão para as pessoas, porque aqueles apóstolos, eles seriam os sustentáculos da igreja. Se vocês verem, a Bíblia fala que eles eram os apóstolos, os seguidores de Jesus. Eles precisavam, então, começando por eles, perdoar os outros, pois só assim eles seriam capazes de comunicar o evangelho do reino e a mensagem do perdão dos pecados para o seu próximo e também o perdão do pecado para toda a humanidade. Há um trecho na Bíblia que fala assim: quando você for ofertar alguma coisa, se lá no teu coração você lembrar que você pecou, que você está em pecado, que você ofendeu o seu irmão, primeiro deixa ali a sua oferta, não entrega a sua oferta, vai reconciliar com o teu irmão, vai acertar a sua vida, para depois você fazer a oferta, entregar aquela oferta para a casa do Senhor. Então, é muito importante essa situação do perdão, quando nós liberamos perdão e quando nós recebemos perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, Jesus começou então a parábola dizendo: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta dos seus servos. E aquele senhor, então, foi, né, e perdoou a dívida para ele tranquilamente. Depois, passado um tempo, esse servo que foi perdoado, então, daqueles 300 talentos, ele tinha alguém que devia para ele 100 denários. Veja bem, um valor bem inferior. Aquele servo, ele devia cerca de 39, quase 40 milhões. E a pessoa que devia para ele devia 3.660 reais. Um valor muito pequeno com relação àquilo que ele devia. O seu conservo, ele não tinha também condição de pagar. Ele não tinha recursos para pagar. Então, o que aquele servo que foi perdoado fez? Ele espancou o seu conservo, ele humilhou, ele não teve paciência com ele e ainda o colocou na prisão. Vocês leiam a parábola, depois vocês vão ver isso. E ele foi preso até que pagasse a dívida. O versículo 30 descreve isso. Os outros conservos se entristeceram com a situação e contaram para o seu senhor, para o rei. E este lhe chamou a atenção. Jesus, então, ao encerrar essa parábola, ele ensinou a Pedro e aos outros discípulos e a nós também como deve ser o perdão para a restauração da comunhão no reino. Nós, às vezes, não conseguimos perdoar uma pequenininha dívida, quando nós temos uma dívida muito grande com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver, então, alguns passos que eram necessários para que nós aprendermos e para os discípulos aprenderem. Quando o irmão pecar contra você, você deve perdoá-lo imediatamente no seu coração, 100%, porque isso vai lhe ajudar, isso vai libertar você de um espírito amargurado, um espírito implacável, do peso da que você está nos seus ombros. Em terceiro lugar, Deus é o rei na parábola e é ele que toma conta dos valores. Nas mãos de Deus está tudo. Deus toma conta dos valores de cada um dos servos e todos eles tinham dívida, a qual era incapaz de saldar. Mas o Pai Celestial, em compaixão e graça maravilhosa, pagou toda a dívida deles, concedendo-lhes pleno e gratuito perdão a todos eles. Então, nós aprendemos aqui nesta parábola que aquele credor incompassivo, como a igreja deve se comportar com essa parábola e com esse credor, como nós devemos nos comportar? É necessário perdão, seguindo então esses princípios que Jesus nos passou. São 3 estágios importantes, né? O ofensor, o ofendido, e depois, tendo as testemunhas ali presentes, nós podemos, se caso isso não for resolvido, nós podemos levar para a igreja.
Devemos então tomar sempre a iniciativa de pedir o perdão e de perdoar sem limite e perdoar de coração. Muito bom, nós terminamos então aqui o capítulo 18, nós vamos agora seguir para o capítulo 19. Nós estudamos no capítulo 18 sobre a comunhão no reino. O estudo que nós falamos trata de comunhão no reino. As crises estavam ali presentes, mas era necessário então a comunhão no reino. Nós vamos ver novas crises, novos conflitos daqui para frente. No capítulo 23 nós vamos ver então a apresentação do rei, ele entrando em Jerusalém, mesmo sendo rejeitado. No capítulo 2 nós vamos ver a apresentação então do grande mandamento do rei, e assim nós vamos ver que Jesus Cristo estava ali sempre ensinando os seus discípulos, sempre compartilhando com seus discípulos da sua palavra, aquilo que eles precisavam aprender para trazer para nós, e hoje nós podemos ter essa palavra também. Então Mateus 19, de 1 a 12 vai tratar sobre o divórcio. Como nós falamos, Jesus ele estava na Galileia, ali na região da Judéia, lá do sul de Jerusalém. Uma grande multidão sempre seguia Jesus e ele continuou realizando ali as suas curas, seus milagres, né? Mas os fariseus também, fariseus e os saduceus, sempre continuavam presentes por ali. Jesus explica aos fariseus que a intenção original de Deus era que o homem tivesse uma só esposa, pois Deus criou macho e fêmea e decretou que o relacionamento do casamento substituiria o relacionamento paterno, ou seja, o esposo passaria a ser um pai para a esposa passaria a ser uma mãe para o esposo, e que o casamento era então uma união de duas pessoas. Quando Deus instituiu o casamento, um homem, ou seja, o macho e a fêmea, como diz lá em Gênesis 2, 22 e os versículos seguintes. O ideal de Deus, então, é que essa união divina, ordenada por Ele, não fosse quebrada por atos humanos ou por qualquer decreto. O Senhor Jesus, no verso 9, com autoridade absoluta, ele declara que as regras do passado com relação ao divórcio, a partir daquele momento, estavam descontinuadas. Agora, a base válida para o divórcio era a infidelidade. Infidelidade conjugal, a libertinagem, a imoralidade sexual. Os discípulos ficaram pasmados com a resposta do mestre. Eles esperavam outra resposta, né? Mas o mestre, ele argumenta a resposta do mestre, né? Os discípulos, então, eles ficaram pasmados. Assim é melhor não casar. Os discípulos falam, diante dessa resposta, mestre, então melhor é ficar solteiro, melhor é não casar. Mas se eles ficassem solteiros, eles não estariam pecando? Não continuariam sendo pecadores? Não estariam na condição de meros pecadores? Que melhoraria a vida dele? O que Jesus queria é que eles fossem libertos dos pecados. Jesus ensinou a eles que não era a regra comum que ficariam para eles ficarem solteiros, mas somente aqueles que receberam uma graça especial para viver o celibato. Eles poderiam casar, sim, né? Que foram chamados para isso. Muitos foram chamados para viver o celibato. No caso, por exemplo, Jesus apresenta aqui 3 tipos de eunucos para explicar para aqueles apóstolos dele como funcionava, né? Continuando, nós vamos ver no capítulo 19, de 13 a 30, crianças versus riquezas. Vocês vão encontrar também esse estudo em Marcos 10, de 13 a 16, Lucas 18, de 15 a 17. Nesses versos encontramos a segunda crise, nesse segundo momento no reino, agora com relação às riquezas. Olha quantas coisas Jesus ensinou para os seus discípulos e que nós vivenciamos no nosso tempo presente, né? Logo que Jesus encerrou os ensinos sobre o divórcio, foram introduzidas crianças para Jesus
orar por elas e impor as mãos sobre elas. Nós podemos até pensar que foram crianças dos pais que se divorciaram e ficavam assim, sem ter os pais por perto, criados com tias, com tios ou em creches. Possivelmente poderiam ser essas crianças que foram trazidas a Jesus. Mas, ainda que fosse essa situação, eles levaram as crianças a Jesus. E o principal é que nós vemos a importância que Jesus deu a estas crianças, o que ele dava a estas crianças. Seus discípulos não gostaram, né? Não gostaram da ideia de Jesus abençoar aquelas crianças. Eles repreenderam as pessoas que levavam as crianças ali aos pés de Jesus. Marcos 10:16, ele relata que Jesus tomou as crianças em seus braços e as abençoou. Isso nos ensina a importância de conduzirmos nossas crianças aos pés de Jesus, pois delas é o reino dos céus. Isso também nos ensina sobre a humildade para sermos participantes do reino do Senhor Jesus. Precisamos ser humildes como as crianças. Em contrastes com o que vemos a seguir, em especial no versículo 23, que Jesus disse que era muito difícil um orgulhoso entrar no reino dos céus. Aquele que confia nas riquezas, no seu poder, entrar no reino dos céus. A história do jovem rico, que está narrada, né, em Mateus 19, de 16 a 30, Marcos 10, de 17 a 31 e Lucas 18, de 18 a 30. Esta parábola, então, vai registrar a história de um homem que tinha uma certa e uma boa situação financeira. Ele procurou a Jesus e chamou Jesus de bom mestre. Aquele jovem demonstrou que ele não amava totalmente o seu próximo. Se ele amasse o seu próximo, ele teria pelo menos obedecido a Jesus, vendido tudo, né? E compartilhado com os pobres. Seria isso que ele realmente precisava fazer? Vender tudo, ficar sem nada e compartilhar com os pobres? Vender a casa? Se fosse você, vender casa, vender carro, dispor da família, né? Porque vai vender tudo, vai ficar sem poder compartilhar com a família. Vender todos os bens para seguir a Jesus, vocês sabem que não é isso. Não é isso que Jesus quis ensinar para os discípulos e que ele quer ensinar a nós também. Aquele jovem e nós precisamos nos desprender mais, nos desligar mais de todas as coisas que temos por causa da imerecida graça de Deus para conosco. Eu digo assim, e eu penso em mim mesma, como eu me sentiria em trabalhar assim? Para mim seria difícil, e creio que para vocês também. Então, Jesus não quer que você venda tudo, disponha de tudo para segui-lo. Quando ele chamou aqueles discípulos para que eles pudessem então abandonar os seus desejos naturais. Nós temos muitos desejos e nós precisamos abandonar os nossos desejos para que os desejos de Cristo, os desejos de Deus possam penetrar no nosso coração. E nós precisamos então em humildade procurar a Jesus para poder obter dele, receber dele a força para nós podermos abandonar os nossos desejos e as nossas intenções. Então esse é o primeiro item, né? Nós devemos procurar Jesus, procurar viver em humildade como Jesus viveu. A segunda coisa que Jesus quis nos ensinar nessa parábola é que vender tudo para dar aos pobres, nós herdaremos a vida eterna, pois a vida eterna não é herdada por obras ou por coisas que nós vendemos. A vida eterna é herdada pelo dom gratuito de Deus, que é Jesus Cristo, seu Filho, é a graça maravilhosa de Deus. Foi Jesus que pagou o preço da nossa vida eterna. Então, se vendermos tudo, isso não vai nos garantir a vida eterna. Se assim ele fizesse, ele aliviaria as tensões, as dores, as lutas de muitos necessitados,
materiais e espirituais, ajudaria o seu próximo. Nós não temos, talvez, eu não sou rica que nem ele, não sei a sua situação financeira também, mas às vezes um pouquinho de força que você dá, qualquer coisinha para quem não tem nada, muitas vezes faz a grande diferença. E não só em coisas materiais, mas na vida espiritual também. Lá em Marcos 10, 21 está escrito que Jesus olhou para aquele homem e o amou. Depois de tanta coisa, Jesus olha para ele e Jesus o ama. Esse olhar de Jesus para o jovem leva-nos a pensar que Jesus olhou o seu interior, que estava apegado às coisas, às riquezas. Por isso, Jesus disse: falta-te uma coisa. Se desprenda de tudo isso, o amor às suas riquezas, e ame ao Senhor teu Deus. Ame-o de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e você terá um tesouro no céu. Não tesouro na terra, mas no céu. O erro do jovem foi amar os seus bens. Paulo, em 1 Timóteo 6,10, ele escreve que o amor ao dinheiro, amor às riquezas, é a raiz de toda espécie de males. Toda espécie de males. Tudo que é mal. É porque você muitas vezes, o homem, muitas vezes ama o dinheiro. Você pode ter riqueza sim, pode ter bens, mas você não deve amá-los, colocar em primeiro lugar na sua vida. Você deve usá-los para honrar a Deus, ajudando ao próximo. Depois Jesus dirige-se aos discípulos e diz: um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Não é impossível, mas é difícil, porque as riquezas, os bens materiais, muitas vezes se tornam ídolo na vida de muitas pessoas, do homem desviando sua atenção do mestre e pondo sua confiança em suas riquezas. Pedro, então, como sempre Pedro, né? Ele fala para o mestre: já que temos que vender tudo, abrir mão de tudo, então vamos deixar tudo e vamos segui-los. Mas mestre, que recompensa nós teremos? Pedro já pensou na recompensa material. A gente deixa tudo, mas o que é que nós vamos ter como recompensa? Pedro, então, ele pensou nesse benefício, tipo de uma barganha com o mestre. Eu deixo tudo, mas será que eu vou receber alguma coisa?